Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Paz do Senhor, amados. Glória a Deus. O Senhor diz que Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Ele pega pela nossa mão, diz: tu és meu, não temas. O Senhor diz isso a cada um de nós, amado. Para você, pai, o Senhor diz: eu sou a tua sombra, a tua direita. Eu não durmo e eu não cochilo. Ele cuida de cada um de vocês, de nós, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, esteja abençoando cada vez mais a vida de cada um dos amados. Nossos irmãos aqui com certeza tiveram muitas homenagens no dia de hoje. Muitos queimaram a carne, ganharam presente, em nome de Jesus. Eu me alegro muito, amado, nesses dias. E eu digo assim, eu tenho muitos filhos, tenho muitos netos, e as pessoas nos surpreendem às vezes com alguma homenagem, alguma frase, de longe, de perto, e isso é gostoso, né? Gostoso. E logo pela manhã, com meu sogro, que eu tenho como um pai, que já que eu não tenho, já há 10 anos ou mais, já que eu perdi meu pai, e ele diz o seguinte, quando eu falei assim: o senhor é meu pai, né? E ele diz assim: olha, eu tenho você com um bom filho, né? Então é bom você sentir isso, você ter alguém que te considera. E eu louvo a Deus, amado. Eu quero dizer para vocês que todos vocês eu tenho como um filho espiritual, seja o mais novo, seja o mais velho. Eu tenho a alegria de cuidar, eu tenho a alegria de interceder, foi preciso chorar juntos, de estar junto, de ver o melhor, de ter o melhor, de ter o que eu puder fazer, sempre ao alcance, como um pai para um filho. Eu sempre estou pronto para fazer, que eu quero ver o melhor de vocês. Então, desde já, receba assim a todos vocês, pais, a minha homenagem. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1, verso 19. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim: E como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por parte do Senhor pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, e pôs o nome de Jesus. Amém? Amados, muitos filhos numa cidade são conhecidos pelo pai, pela profissão do pai. Ah, você é filho do Zé Mecânico? Ah, esse aqui é o filho do Pedro do Passarinho. Tenho certeza que no lugar daqui vocês conhecem várias pessoas que é conhecido pela profissão do pai. E isso é muito, muito importante, amado, que quer dizer o quê? Que esse pai passou alguma coisa para o filho, e educou e passou até mesmo a profissão para o filho, e é bacana isso. Com certeza, às vezes tem alguém aqui que é chamado pela profissão do pai, por alguma coisa do pai. Aí tem alguém, não? Não tem ninguém. Se tem, ele fica quietinho lá. Olha lá, ó, tem o... Como é que você é chamado? Pacatinho. Olha lá, porque o apelido do Omar é Pacato, então já chamam ele de Pacatinho. Da onde nós morávamos,
o meu pai, o apelido do meu pai era Jair Cabelo. E todos nós éramos Cabelinho. Ô Cabelinho, ô Cabelinho, Cabelinho aqui. E todo mundo era cabelo ali. Então cada um tem uma profissão. Uma vez o pai passa isso para os filhos, né? Vão passando, cada um, às vezes tem um meio engraçado, né? Tem um meio engraçado e tem outros daqui. Mas isso é legal, amados. É legal porque você é conhecido pelo que o seu pai, as pessoas conhecem a tua família. E esse texto que nós lemos hoje, por ser o Dia dos Pais, nos mostra algo assim. Jesus mesmo era conhecido como Jesus, filho do carpinteiro. Vocês observaram isso, que a Bíblia no Evangelho de João diz assim: Jesus, o filho do carpinteiro. Não é esse o filho do carpinteiro? Então Jesus herdou essa profissão do pai, e as pessoas na cidade onde Jesus cresceu conhecia ele com o seu pai era carpinteiro. Eles chamavam, esse é o carpinteiro, e também chamava assim: não é esse o filho de José? Não é esse o filho de José? Então ele era conhecido pelo pai, por aquilo que o pai passou. E eu queria, amados, olhando para a Bíblia, e o Espírito Santo me levou a um pai, a esse pai aqui, aonde nós encontramos qualidades nesse pai que Deus quer que todas as pessoas, que todos os pais tenham. Primeiramente, você veja bem que Deus escolheu ele, escolheu Maria para ser a mãe, e escolheu José. Não foi por acaso, porque encontrou em José as qualidades de um verdadeiro pai. E é essa qualidade, amado, que você olhando para a vida de José, que eu e você, se nós não temos, nós temos que buscar ter, porque isso agrada ao Senhor, e isso vai fazer de nós uma bênção, vai fazer da nossa família mais do que abençoada, amados. E eu quero nessa noite intitular essa palavra: um pai segundo o coração de Deus. Quantos querem ser um pai segundo o coração de Deus, amados? Amém? Como é maravilhoso. E como já foi dito aqui, cada pai tem uma maneira de se expressar o amor dele. Cada pessoa, ele tem uma maneira, mas ele ama. Ele ama. Tem pessoas que ele tem dificuldade de estar ali abraçando o filho, a filha e dizendo palavras, mas ele ama. De um jeito, do outro, ele ama. Então, eu creio, amado, que se nós buscarmos essas qualidades que nós vamos encontrar na vida de José, nós vamos ser um pai que vamos deixar um legado, e os nossos filhos cada dia mais vão copiar isso. E se é um filho, vai ser um bom pai no futuro também. A primeira qualidade que nós encontramos na vida de José, ele era temente a Deus. O ser temente a Deus não é ter medo, não é ter medo de Deus, mas é um amor profundo, é um sentimento grande, é um sentimento de estar, ele é tudo, de obediência, é um sentimento de um amor inexplicável. Isso é ser temente a Deus. José, amado, ele era um homem de oração. Foi um homem que ele orou para namorar com Maria. Ele namorou debaixo da orientação do Senhor. Ele noivou com Maria sem possuí-la, sem possuir sexualmente. Era um homem que ele era temente a Deus e um homem de oração. Hoje nós encontramos muitas pessoas que nem para começar o namoro não ora. E logo que namora, já quer pedir para a namorada uma prova de amor. E você já imaginou qual é a prova de amor que ele pede, né? Se você me ama realmente, etc, etc. Não vai na oração. José, ele era um homem de oração. Era um homem que levava a sua família à oração, amado. Não adianta você dizer assim: ó, meu filho, vai lá para a igreja, vai lá orar, vai lá. Não, você, o exemplo, ele leva, mas a prática arrasta.
Se você levar juntos, e o José levava a sua família para o templo. Observa que ele era tão obediente à palavra do Senhor, ele era um homem temente a Deus, que ele obedecia, que ao 8º dia ele levou Jesus para ser circuncidado. Aos 12 anos levou Jesus para ser apresentado no templo. Ele era um homem temente a Deus. E isso é muito importante. Eu quero dizer a vocês, pais, que hoje estão aqui, que vieram receber essa homenagem, que os seus filhos prestaram a vocês, venha outros dias também, que vocês vão agradar o coraçãozinho deles. Venha outros dias para receber a porção do Senhor. Amados, eu vejo muitas vezes as crianças pedindo oração. Essas crianças muitas vezes, maiorzinho, menorzinho, orando pelo seu pai, pela sua mãe. E eles não têm vergonha não de pedir oração não. Ora assim, assim para o meu pai. Ora assim, assim para minha mãe. Eles podem estar quem for, às vezes nós ficamos meio constrangidos, né? Para que está falando? E as crianças falam, oh, ora para o meu pai largar a mão de bebê. Desse jeito, amados. E tem uma história com uma criança bem ativa, igual a esse que nós temos aí, o Vitor, o Pedro, todos esses menores, tudo obreiro, né? O Pedro chegou para mim assim, se perguntou hoje assim, se tinha vaga de obreiro. Falei, vaga de obreiro não tem, mas tem de pastor. Qual que você quer? Pastor ou obreiro? Não, eu quero obreiro mesmo. Obreiro mesmo. E esse, tinha um irmão na igreja, que não conseguia largar a mão do cigarro. Mas fumava, e todo dia pedia oração. E um dia esse menininho andando assim, na calçada com o pai dele, ele encontrou o irmão. E daí ele perguntou, e aí irmão, o seu irmão já conseguiu largar a mão de fumar? Ele falou, não consegui. Eu posso fazer uma oração para o irmão? O irmão falou, faz. Ele levantou a mãozinha e disse assim, na sinceridade da criança, oh Deus, dá vergonha para essa cara tão grande para largar desse vício tão pequeno. Será que esse irmão largou a mão de fumar? Eu acho que depois dessa ele largava a mão de fumar. Rapidinho. As crianças são assim, amados. Amado, eu não sei como é que você imagina Jesus desde criança, crescendo, brincando. Tem muitas pessoas que acham que Jesus, desde que nasceu, logo que estava andando, ficava com a mãozinha arrumada assim, ó. Não, ele é criança, teve infância. Correu, brincou. Por isso eu sempre digo, deixa as crianças, deixa que corra. Só cuide para não se machucar. Então não cuide, deixa as crianças. O próprio Jesus, o que Jesus disse? Deixai as crianças vir a mim. Deixa que as crianças venham. Só cuida para não se machucar, para não fazer alguma arte terrível, mas criança não vai ficar no banco com a mãozinha arrumada. Aleluia, glória a Deus. Ele levanta aqui, ele já sai daqui, ele corre daqui. E Jesus, amado, olha bem, Jesus com 12 anos deixou o pai dele e a mãe dele estavam voltando embora. Cadê Jesus? Jesus deve estar na casa dos parentes aí, ó, dos amigos. Depois de 3 dias, falou, não apareceu, vamos atrás dele. Jesus andava, como alguns de vocês aí. Cadê fulano? Não sei. Estava na casa de fulano, daqui a pouco estava de boa aí andando. Então Jesus, ele teve uma vida normal, uma infância. E o José ensinou ele. Levou José a carpintaria do passado, não era só fazer casa. Carpintaria fazia móveis, fazia de tudo ali. E o Jesus aprendeu a profissão com o pai. Amado, quantos de vocês aqui que aprendeu uma profissão com seu pai? Quantos aqui que aprendeu uma profissão com seu pai? Temos lá o Alex, temos aqui mais algumas pessoas. O Romeu aprendeu uma profissão com o pai dele. Mais alguém aprendeu com o seu pai aí? Amado, eu louvo a Deus que tudo que o meu pai fazia, eu aprendi. Meu pai mexia com carpintaria, com pintura de letra, todas essas coisas eu aprendi com meu pai. Mexia, eu aprendi. E eu brinquei com ele, falei assim, ó pai, eu passei o senhor só faz casa, eu faço parte elétrica também. O senhor só dirigia um carro, falei, eu pilotei máquina. Falei, eu passei o senhor, pai. E ele ficava todo orgulhoso, né, dizer assim, esse é meu filho, né. Pai é assim, às vezes não fala na frente, mas por trás, falei, esse é meu garoto. Esse é meu garoto, né. Tá lá o Igor lá,
pacatinha lá, falou: esse é meu pacatinho, esse aqui é o meu garoto. Ali, olha, esse é o homem que gosta do exército, viu, lá. A comida do quartel é boa, a cama do quartel é boa, a mãe dele está com ciúme. A mãe dele está... Mas ele gosta, é uma coisa que passa de pai para filho. E o José ensinou a oração, levava a sua família ao templo. É importante isso, levar. Tão temente a Deus, olha, amado, que tão temente a Deus. Quantos de vocês tinham o desejo de ver um anjo? Quantas pessoas gostariam de ver um anjo aqui? Quantas pessoas já viram um anjo? Poucas pessoas, né? José era tão temente a Deus, sabe quantas vezes Deus visitou através de um anjo? 3 vezes ele. No momento que ele estava noivo com Maria, antes de José, Maria foi visitada pelo anjo e disse que ela ia ficar grávida. Ela disse: eis a serva do Senhor, e ela ficou grávida mesmo. E José namorando, José respeitava Maria, e daqui uns dias ele começou a olhar para Maria, e a barriguinha da Maria começou a crescer. Ele não falou nada. Ele falou assim: não, olha, se fosse uma pessoa já começava, se fosse depender de uma pessoa já escandalizava, já saía para a rua gritando: minha namorada me traiu, ela saiu com outro. José quietinho, amado, porque era um homem temente a Deus. E um homem temente a Deus, ele coloca as suas necessidades, coloca a sua família na presença de Deus. É na oração que se resolve, não com conversa fiada, mas com oração. Ele foi orar. Eu vou fazer o seguinte, o plano dele é esse: Senhor, eu vou embora, eu não vou infamar, não quero prejudicar minha noiva, eu vou embora. E as pessoas vão achar que sou eu e não vão fazer nada por ela, que a lei diz que poderia acontecer até ser apedrejada. E na hora que ele estava orando ali, no determinado tempo, um anjo apareceu para ele. Olha bem, amado, o homem era um homem de Deus. O anjo apareceu para ele, e o anjo diz assim: não tema, José. A pessoa que escuta a voz de Deus, e ele sabe: não tema, José, em receber Maria como sua esposa. O que dela foi gerado não é do homem, ela vai ser a mãe do Salvador. Ou seja, você foi escolhido para ser o pai dele, vai cuidar dele como pai. E diz que naquela mesma hora, foi o texto que nós lemos, ele já resolveu, falou: vamos casar, vamos acertar a situação. E a Bíblia diz no versículo 25: e ele não tocou em Maria até que ela deu à luz a Jesus. 9 meses ali se passaram, ou 8 meses, porque ela já estava grávida, apareceram poucos meses, ou estava de 3 meses, quando já aparecia a barriga, que ele já percebeu. Maria não tinha falado nada para ele. Mas durante esses meses que faltava para Maria dar à luz, José não tocou em Maria, respeitando até o momento que Deus prometeu para José. O que Deus prometeu para José? Prometeu para José entregar Maria virgem. E José então falou assim: não vou tocar, quero ver se realmente é isso. E Deus entregou para ele do jeito que prometeu. A outra vez, quando Jesus já tinha nascido, eles estavam ali, e o anjo apareceu para José e disse assim: fuja para o Egito, porque eles estão vindo aí para matar o menino. Ele pegou a sua família, partiu para o Egito. Lá no Egito, o anjo apareceu de novo para ele e disse: pode voltar, porque o perseguidor do menino já é morto. 3 vezes o anjo apareceu para esse homem. Era um pai temente a Deus ou não era? Era um homem de oração, um pai de oração? Sim, um homem de oração. Um homem que ensinou Jesus. Era um homem culto que ensinou Jesus, sabia ler. Quem que ensinou esse menino? Foi a educação que o pai deu, que ensinava. Isso era a responsabilidade do pai. Fazer as contas, trabalhar, porque na carpintaria usava muito a matemática, tinha que gostar de matemática. Também Jesus aprendeu. Quem ensinou isso? José. E se José fosse ver, falou: esse aqui não é meu filho. Ele creu em Deus e educou Jesus como um filho. Amados,
era um homem que tinha intimidade com Deus. Um pai que tem intimidade com Deus vai conduzir a sua família com sabedoria, vai conduzir a sua família aos pés do Senhor e vai ser uma família abençoada. Quantos aqui querem ser temente a Deus? Quantos querem conduzir a sua família na direção do Senhor, amado? José nos dá um exemplo. Outra qualidade em José era responsável. Um pai responsável. Assumiu a responsabilidade com Maria. Eu confio no Senhor, confio que o anjo do Senhor apareceu para mim e assumiu a responsabilidade com o marido, com o pai. Assumiu a paternidade de Jesus. Amados, nós falando assim, parece fácil, mas põe-se no lugar de José. Primeiro você tinha que acreditar que o anjo está falando com você. Dizer que a tua noiva está grávida e que a gravidez foi Deus que colocou, que ela vai ser a mãe do Salvador, que não é para você receber. Isso tem que ser uma pessoa espiritual, uma pessoa para crer nisso. E ele assumiu, era um homem tão responsável, como nós falamos, temente a Deus e com responsabilidade, que ele assumiu a paternidade de Jesus, assumiu Maria, educou Jesus em todas as áreas, ensinou uma profissão. Amados, eu acho bacana quando o pai pega o filho, vem aqui, ó, menino, mas ele é pequeno, deixa que ele fique olhando o pai fazer alguma coisa, o pai trabalhando, porque ele vai crescer sabendo disso aí. E como é gostoso se acompanhar o pai. Meu pai mexia com corte de madeira, muitas vezes eu ia lá junto com ele, e eu gostava, sabe que hora que eu mais gostava? A hora do almoço, que eu comia na marmita dele, junto com meu pai. Chegava em casa, às vezes cansado, junto com ele, mas trabalhei, hein, mãe? Mas trabalhei nada, só puxava alguma coisa, mas junto, e o pai dizia, ó, ele tem que saber como é que o pai dele ganha o pão de cada dia. Ensinar o menino, vamos junto comigo aqui, ó, aprenda isso, ame isso. Faz as brincadeiras de menino. Só não faz que nem o Alan, que estava a exploração de menor. O Davi lavando louça esses dias. Estava no vídeo isso, amado. O Davi lavando louça. É coisa do Alan, viu? O Alan passando o Davi lavando louça. Mas está ensinando ele como é que deve ser. Ali, ó. Na casa, ajudando. Fazendo alguma coisa, aprendendo. Outra coisa que nós aprendemos com José, que é uma qualidade que os pais devem ter, ele era obediente, amado. Sabe como que José foi chamado na leitura que nós lemos? De justo. Justo. Ele era justo. Obedeceu a lei. Obedeceu a palavra de Deus. Levou Jesus para ser circuncidado. Obedeceu e conheceu a voz de Deus. Não abandonando Maria. Ele era um homem segundo o coração de Deus, amado. Ele era temente, obediente. Ele era um homem responsável, amado. Oh, meu Deus do céu, como Deus pode moldar e enviar tantos homens responsáveis na nossa geração, que venha assumir, que venha ser como José, ser um pai, ser um esposo desta forma, amado. Como nós, como pai, temos falhado nesses dias, amado. Principalmente, às vezes, nós priorizamos tantas coisas fora de estar na presença do Senhor. Eu quero dizer para você, a partir de hoje, priorize as coisas de Deus. Como pai, como sacerdote do lar, traga seus filhos, sua família no culto. Ore junto com a sua família, abençoe sua família, leia a Bíblia junto com a sua família. Dobre o seu joelho para que os seus filhos aprendam nos momentos difíceis, que você não estiver perto. Ele sabe, o meu pai fazia assim. Quando nós estávamos preocupados, meu pai reunia e nós orávamos. Ele vai fazer dessa forma. Seja assim um exemplo, amado. Que você possa dizer, eu vou tomar uma atitude de um verdadeiro pai. Eu quero essas características para mim. Eu quero ser temente a Deus.
eu quero ser um homem obediente, eu quero ser um homem responsável. Na tua oração você peça a Deus e diga: Deus, olha Deus, me dá uma qualidade de um verdadeiro pai, me dê qualidade, Senhor, para que eu possa conduzir a minha família. Meu amado, eu creio, amado, que só Deus pode fazer isso por nós. Muitos de nós aqui, amado, se fôssemos seguir o exemplo dos nossos pais, misericórdia, mas nós temos um exemplo de um pai maior, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia diz que Ele amou tanto a nós, ama tanto nós, que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. E Ele nos chama de filho, Ele nos dá um exemplo de como cuidar de uma família, Ele dá um exemplo como mostrar, como ser um pai bondoso, amoroso. Eu quero dizer para você, meu amado, que cada um de nós como pai, precisamos dessas qualidades, para sermos um pai segundo o coração de Deus. Amém, amados? Glória a Deus.